Escândalo no Brasileirão. A CBF acaba de afastar o árbitro Ramon Abate Abel após a arbitragem mais polêmica e desastrosa do ano no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Um pênalti não marcado mudou o resultado de um jogo, tirou o Flamengo da ponta da tabela e pode ter entregue o título de bandeja para o Palmeiras. Fica aqui que nos próximos minutos você vai entender cada detalhe dessa história. O lance capital, a fúria dos técnicos, a resposta genial de Abel Ferreira e a treta que foi tão grande que envolveu até o Neymar. Tudo começou num Morumbi lotado e a crônica do jogo parecia escrita para o São Paulo. O time de Hernan Crespo deu um nó tático no Palmeiras, um verdadeiro baile. Aos 14 minutos, Luciano, com a frieza de um matador, abre o placar. Aos 34, o chileno Gonzalo Tapia amplia. 2-0 no intervalo, um placar que parecia definitivo, mas aí veio o segundo tempo e com ele o lance que mudaria tudo. Aos 6 minutos, Tapia invade a área e é derrubado por Arno. As imagens são claras, pênalti. Para o árbitro Ramon Abate Abel, não foi nada. E o pior, o VAR, comandado por Hilbert Estevão da Silva, concordou. Silêncio e incredulidade no país. Aquele não foi só um pênalti ignorado, foi o momento que virou a chave do jogo. O São Paulo, que tinha chance de matar a partida, sentiu a injustiça e desabou. O Palmeiras estava morto, ganhou uma vida extra. E o Palmeiras não desperdiçou a chance. Vitor Roque diminui, Flaco Lopes empata e no finalzinho Ramon Sosas sela a virada. 3-2, uma virada heróica, mas com um asterisco gigante. O jogo acabou, mas a guerra só estava começando. Do lado do São Paulo, a fúria era total. O técnico Hernan Crespo explodiu. Nunca vivia algo igual de escandaloso como hoje. Hoy fue gravísimo lo que pasó. Gravísimo. Gravísimo límite deportivo en un encuentro San Pablo-Palmeiras. Ah, en otro juego no. San Pablo, Palmeiras se ve en todo el mundo. Tal vez con otros equipos. Acá estamos hablando de todo el mundo. En todo el mundo vieron esto. Es una barbaridad lo que pasó. Una barbaridad. Deja muy mal parado al fútbol brasileño. Muy mal parado. Y es una lástima porque es hermoso el fútbol brasileño. Y tiene muchísimas cosas para hablar bien. Muchísimas. Pero lo de hoy fue, yo nunca lo vi, en toda mi carrera, 32 años de fútbol, nunca vi nada igual lo de hoy, fue una barbaridad lo de hoy. A diretoria chamou o VAR de vergonha. Já do lado do Palmeiras, uma aula de gerenciamento de crise com Abel Ferreira. Ele desviou o foco, reclamou de outros lances e transformou a polêmica num debate sobre a estrutura da arbitragem. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer, não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Esta é a minha visão desse lance. Pois, por isso é que eu te estou a dizer. Nós queremos falar desse lance e eu dou-te a minha opinião desse lance. Enquanto isso, a presidente Leila Pereira comemorava a linda virada, gerando uma onda de críticas. Sabe por que nós somos diferentes? Porque nós não desistimos jamais. Que linda vitória, que linda virada. Vamos pra frente, nosso torcedor. Vocês que não estiveram aqui no Morumbi conosco, mas eu tenho certeza que estiveram no Brasil, no mundo, torcendo por essa vitória espetacular. Vocês estão calmos, não é? Porque eu estou muito calma e muito feliz. Sabe por quê? O Palmeiras é o time da virada. Mas o veredito da mídia foi unânime. Foi pênalti. Deixa eu rodar o lance de novo. Acho que todos também concordam que foi um escorregão. Claro. Eu acho que tem querer. Tá claro que é um escorregão. Só que
Também é pênalti. Tem que Também é é falta. Então, assim. Tem um lance de... E aí eu adoro o Abel, já falei isso 300 vezes. Só que, putz, aí eu acho que ele vai contra, Ele vai contra a contra. parada. E assim, o Tomara- Tapia, ele tá correndo em direção à bola, pô. Se lance Tomara- contra o Se Abel, ele não toma ele tá dando esse cambalhota, carrinho, gente. Não, ele tomara- corre em direção à bola. Não, eu acho que a gente tem que ouvir ele da próxima vez, porque ele disse que ele não viu de novo. É. Tomara que quando ele veja esse ângulo, ele vê. E aí se ele voltar e falar, ó, queria só dizer o seguinte, foi pênalti, sim. Porque, acho assim, eu acho que não cabe debate. O Tapia está indo na direção da bola. Isso. O Tapia poderia chegar na bola. É. O Tapia poderia. Só pra colocar, e aí a gente tá falando do mesmo árbitro, e de novo, não há cenário possível que o Ramon Abate Abel seja o melhor árbitro Só brasileiro. notícia Nem- boa. Aí vem a arbitragem no fim de semana e faz o que fez. E o mais incrível é que você vê o erro do sábado, do pênalti marcado contra o Grêmio, aí você pensa, pô, esse já foi grande demais, não vão fazer nada pior no domingo. E fazem. E aí o Ramon Abate Abel comete o erro incrível, entre outros, né? Mas o mais marcante, não dando o pênalti claríssimo, escandaloso. Inclusive o PC Oliveira tem a mesma opinião de um pênalti claro, ele disse isso aqui, né? Nas redes aqui do GE, da GETV. Aí você tem o erro mais grave da rodada, um dos mais graves do Campeonato Brasileiro, um pênalti escandaloso que todo mundo viu acontecendo no domingo. Então um fim de semana de 2 erros graves e inexplicáveis. Não dá pra entender por que o Ramon Abate Abel não deu aquele pênalti, tendo visão plena do lance. Não dá pra entender por que o VAR não chamou. É muita incompetência. Então não adianta. E a polêmica explodiu de vez quando o Neymar foi nas redes sociais e comentou: juizada ruim, hein? Erro atrás de erro. Até mesmo jornalistas palmeirenses admitiram que não conseguiam comemorar a vitória. Mas uma coisa é um fato, assim, tanto que tá um clima até esquisito aqui no Morumbi, obviamente porque era a torcida única, né, do São Paulo, porque, cara, o pênalti foi determinante, assim, sabe, tanto que, tipo, pô, vocês sabem o time que eu torço, obviamente, nunca escondi isso, sempre deixei claro, e eu não tô conseguindo nem ficar, tipo, pô, feliz, nossa, o Palmeiras fez uma bela virada. É óbvio, não podemos tirar o mérito do Palmeiras, mas até mandaram aqui no WhatsApp que o Crespo saiu falando que seria 3-0 com o pênalti, então seria uma outra partida. Então, aquilo lá, né, nem que cabe dúvida, tipo, é pênalti. Não, aquilo é muito pênalti, independente, sabe? Não dá pra entender como que o Ramon Abate Abel e o pessoal que tá na cabine do VAR teve uma interpretação que aquilo não é um pênalti, que aquilo é uma disputa, que aquilo é um lance normal de jogo. Então, eu acho que acabou fazendo total diferença. A pressão foi tão grande que a CBF não teve escolha, admitiu a arbitragem desastrosa e colocou Ramon Abate Abel na geladeira. Mas o estrago já tinha sido feito. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, soltou a frase que ecoou pelo país: o Brasileirão está manchado. Venho uma vez mais me manifestar a respeito dos lamentáveis fatos ocorridos ontem no Morumbi, no jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Foram 5 vídeos, claro, onde a tecnologia entrou em campo, mas a falta de diálogo, ou a omissão, ou a falta de firmeza técnica do árbitro e do árbitro de VAR trouxe um prejuízo ao São Paulo. O São Paulo poderia ter um pênalti a favor, claro, além de jogar com um atleta a mais, como foi em Fortaleza, onde nós dissemos que foi merecida a expulsão do Rigoni, mas aqui no Morumbi o critério foi outro. Nesse momento, é o momento de ser firme. Eu apoiei o presidente e apoio pela sua juventude, pelo seu idealismo, e é uma pessoa bem intencionada. Mas existe um protocolo de não ceder os áudios quando o VAR não chamar o árbitro de campo para o monitor. Presidente, vamos quebrar o protocolo. Nós precisamos do áudio para imaginar o que aconteceu. Se houve, ou que tipo de diálogo aconteceu entre a cabine do VAR e o árbitro de campo. São prejuízos não só ao São Paulo, é o futebol brasileiro. Quem quer saber desse áudio não é só o presidente do São Paulo, é sim a comunidade esportiva. Nós estamos aqui tristes porque o resultado não volta, embora deveria voltar. Fomos prejudicados, influiu diretamente no resultado do jogo. Sem contar outros erros de outros clubes que têm acontecido. Vamos reconhecer com a demonstração desse VAR, desse áudio no VAR, que a nossa arbitragem está chegando no fundo do poço. E que mostrar esse áudio é o começo de uma mudança. Ontem eu soube da nota do afastamento do árbitro de campo e do árbitro de VAR. Foi uma medida correta, mas
não pode ficar apenas numa suspensão temporária e depois ele é premiado num outro jogo logo ali na frente. Precisa ter rigor, porque não foi um erro qualquer. Precisa ter rigor, porque se tem tecnologia, e às vezes ela é aplicada numa demanda muito maior, e ontem, inexplicavelmente, ela não foi aplicada em nenhum dos 5 lances que nós mostramos. Todos eles passíveis de interpretação, pelo menos para chamar o árbitro ao monitor. Portanto, além dessa sugestão que nós estamos colocando para que o áudio seja fornecido, nós queremos dar mais 2 sugestões. Vamos implantar ainda esse ano, ainda no Brasileirão, o desafio, onde cada técnico poderá acionar o VAR através de uma dúvida, 2 vezes por jogo, conforme regulamentação. Com isso vai inibir a omissão do VAR, vai inibir a covardia de um árbitro que não olhou o que estava acontecendo, embora muito bem posicionado. A outra sugestão é que, assim como a súmula é anexado todos os acontecimentos daquela partida, sejam automaticamente disponibilizados o áudio e as conversas das interferências que ocorreram dentro de campo. Portanto, presidente Samir, Rodrigo Sintra, vocês me atenderam muito rapidamente, mas agora é o momento de virar a página da arbitragem. Ficam as 2 sugestões, a do desafio e de contemplar na súmula todo o diálogo do áudio daquele jogo. O que aconteceu ontem no Morumbi é para pôr um fim nesse momento triste da arbitragem no Brasil. Eu confio em vocês e confio principalmente na transparência que nós devemos ter a partir do fornecimento desses áudios, desse diálogo entre o árbitro de campo e a cabine de VAR. Bom, lamentamos demais, mas estamos aqui acreditando que a partir não só da suspensão, que ela não seja temporária dos árbitros, mas do fornecimento dos áudios e também para que ele seja incluído na súmula de cada jogo, uma mudança, um princípio de mudança na arbitragem. Chegamos no limite. No fim, o Palmeiras levou os 3 pontos, mas o futebol brasileiro saiu perdendo. Aquele jogo se tornou um símbolo da crise de credibilidade da nossa arbitragem. Agora, eu quero saber a sua opinião. Esse foi o erro mais grave do campeonato até agora? A vitória do Palmeiras foi legítima ou você acha que o Brasileirão ficou manchado para sempre por causa desse lance? Deixa sua análise completa aqui nos comentários, o debate está aberto.